Há algum tempo atrás, meu telefone tocou e eu fui atender, era noite, e do outro lado estava uma voz que embargada, e eu nem reconheci, mas era um grande amigo da minha juventude e adolescência, que mora em Caruaru, e notei logo que ele estava em um estado emocional muito forte. E a primeira palavra dele foi, ele me chama de Valdemar, apesar de me conhecer como Demarzinho. Ele disse: Valdemar, perdi meu filho para as drogas. Chorou um pouco e disse: estou lhe ligando para desabafar e pedir uns conselhos. Fiz tudo o que eu podia pelo meu filho. Aconselhei-o, até fui rígido muitas vezes com ele, para tentar livrá-lo do caminho que eu via que ele estava trilhando. Mas hoje, meu filho foi preso. E demorou um pouco, e nós conversamos, aconselhei muito ele. E por que eu estou relembrando dessa história, desse acontecido com esse meu amigo? Porque quando eu li esse texto, comecei a analisar, eu vi esse quadro na minha mente. Um pai desesperado, um pai que ama seus filhos, um pai que sabe o caminho errado que seus filhos estão tomando e que chama para uma conversa para orientá-lo, mas esses filhos não querem obedecê-lo. Nós vamos tirar lições, irmãos, desse texto, se nós observarmos que essa história que eu contei, que esse acontecido, isso acontece todos os dias com muitos pais. E que no caso aqui, é o nosso Deus, como Pai bondoso, como amoroso, que quer tirar os seus filhos de um caminho de morte, de um caminho que não tem volta. E mesmo assim, esses filhos continuam rebeldes. No capítulo 1 de Isaías, verso 2, Deus diz: crieis filhos, os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Nesse texto que nós lemos aqui agora, o Senhor Deus é como se Ele chamando a seus filhos na época Israel e trazendo para nós hoje essa lição, mostrando os erros que a humanidade comete contra Deus e que Ele sabe que o caminho final dessas pessoas é o fogo eterno. É terrível. O pai que sabe que o filho está indo para um caminho de morte certa e quer avisá-los. E ele diz aqui no verso 4 do texto que lemos, 4 e 5. Vocês vêm a Betel, vocês transgridem, vocês vão ao Gigai, outra cidade, e multiplicai ainda mais as vossas transgressões. A cada manhã vocês trazem os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Vocês oferecem esse sacrifício de louvores, vocês apregoam oferta voluntária, vocês publicam o que vocês fazem, porque vocês gostam disso. Deus aqui está dizendo: vocês não fazem isso por amor a mim, vocês não fazem isso por obediência a mim,
Vocês fazem isso porque vocês querem publicar o que vocês estão fazendo, vocês fazem isso porque vocês querem que as pessoas os admirem como os religiosos. Vocês prestam culto a mim, mas vocês não me obedecem. Ah, meus irmãos, esse texto praticamente idêntico, Deus falou com aquele povo, alguns anos atrás. Abra sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 1, do versos 2 em diante, que ele diz o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filho, os engrandeci, mas eles já estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Veja como, com uma tonalidade de voz de um pai amoroso que quer orientar seu filho, como Deus se dirige a nós para nos chamar a atenção do que está acontecendo, dos caminhos que as pessoas estão tomando, de tanto desvio de sua palavra. E ele diz: eu criei vocês, eu cuido de vocês, eu fiz tudo por vocês, mas vocês não me conhecem. E ele vai mais longe ainda. Ele diz: os animais irracionais conhecem melhor os seus donos do que o meu povo me conhece. Você já pensou? Bote na sua mente esse quadro, você na frente de Deus, ouvindo Deus dizer isso a você. Você na frente de Deus, observando, reconhecendo cada um os seus próprios desvios, os seus próprios pecados. E Deus dizendo: os animais irracionais me obedecem mais do que o meu povo. Você já pensou nisso? Voltando ao texto, depois a gente volta a Isaías, deixa aí marcado. Mas voltando ao texto que lemos, irmãos, Deus convoca aquele povo e ele sai mostrando o que é que o povo está fazendo. Sai dizendo: filhos, vocês vêm para uma cidade, vocês pecam contra mim, vocês vão para outra cidade, vocês aumentam ainda mais o pecado. Em todo lugar que vocês vão, vocês erram contra mim. Quando nós vemos em Amós, no versículo 7, ele diz: além disso, eu retive de vós a chuva. Mas o que é que acontece? Vocês não se convertem. Deus aqui está dizendo: olha, eu coloco punição para que vocês entendam que estão indo num caminho errado, mas vocês não se convertem a mim. Meu prezado amigo, você já imaginou esse quadro? No versículo 8, Deus diz: vocês andaram 2 ou 3 cidades, indo outra a outra cidade para beberem água, mas vocês não saciaram sua sede. Mesmo assim, vocês não se convertem a mim. Sabe o que é que ele está dizendo, meu amigo? Ele está querendo que você raciocine. Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você já ouviu pregação a respeito
do plano de salvação que Deus criou, único, através do seu Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz para isso, e você continuou rebelde. Quantas vezes você já andou de um lado para outro, conhecendo aquilo que Deus quer, e ao invés de você obedecer, você aumenta as transgressões. Você já pensou nisso? Você já pensou diante de Deus um dia? Nós vamos ver aqui embaixo que tem um dia marcado para isso. Todos vão se encontrar diante desse Deus. Você já pensou ele dizer isso? No versículo 9 ele diz: eu vos feri com queimaduras e com a ferrugem, e a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Isso é, mandei peste para alertar vocês do erro que vocês estão cometendo. Mas ele chega a uma conclusão: mas vocês não se convertem a mim. O verso 10 ele continua: enviei peste contra vós outros, da maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aqui eu me lembrei do que aquele amigo me disse. Eu fiz tudo pelo meu filho. Tudo o que ele precisava eu dei a ele. Fui severo quando precisava, e às vezes eu fui pensando se eu fui severo demais. Mas eu perdi meu filho para as drogas. Você já pensou o coração de Deus, como pesa quando cada um de nós faz aquilo que aqui está escrito, irmãos? E você, meu amigo, você já pensou como o coração de Deus pesa quando Ele te dá tantas oportunidades de você ouvir a sua palavra, seu plano de salvação, e você rejeita? Você já pensou nisso? Meus irmãos, é uma conclusão triste que a gente vê o nosso Deus tomar aqui. É uma decisão que a gente tem que reconhecer, colocar na nossa mente a tristeza que Deus sente, como a tristeza de um pai que perde um filho, que vê seu filho ser preso e que fez tudo por ele. Nós estávamos, meus irmãos, observando no livro de Isaías. Nós vamos voltar a ele, como eu disse, pode voltar no capítulo. Agora nós vamos ver no capítulo 6 de Isaías. Esse texto que nós vamos ver agora me chamou a atenção quando, a semana passada, o pastor Pedro pregou e demonstrou, tirou lições desse texto aqui que nós vamos ler agora, Isaías 6, de 1 a 3, lá no retiro. E nesse mesmo texto eu fiquei imaginando e tomei essa lição e trouxe para a gente analisar aqui agora. No capítulo 6, verso de 1 a 3, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu meditei nesse texto, naquele momento, da seguinte forma:
essa visão extraordinária que o Senhor permitiu que o seu servo tivesse, para que nós hoje pudéssemos contemplar também e observar esse quadro. Isaías, pelo vislumbre, ele viu Deus no seu trono, a glória, a sua glória. Agora, o que é que chama a atenção aqui, meus irmãos? Primeiro, a postura dos anjos diante de Deus. Seres superiores aos humanos, seres que atuam na presença de Deus, mas não têm sequer a coragem de olhar para Deus. Olha a postura deles. Com 2 asas ele cobria os olhos. Com 2 asas ele cobria os pés. Reverência. É o que falta em nós, é o que falta na humanidade. Reverência ao Criador. As pessoas estão tratando Deus como um qualquer. As pessoas estão tratando Deus como se Ele fosse um reles mágico, empregado para fazer aquilo que nós queremos. Enquanto os anjos não têm sequer a coragem de olhar para Deus na sua glória. Essa é a postura do anjo. Mas veja a postura de Isaías. Ai, meus irmãos. O verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se as pessoas hoje em dia tivessem um pouquinho de obediência, de reverência, e observassem esse quadro, quando os próprios anjos glorificam a Deus de uma maneira altamente reverente, e nós, quão desleixado que somos. E aqui cada um tem que fazer a seu próprio análise. Como está fazendo o trabalho de Deus? Como vem para a casa de Deus? Como se posta diante de Deus? A palavra de Deus diz que onde está 2 ou 3 pessoas, Ele está no meio deles. Como Ele não mente, Ele está aqui. Você já imaginou? Você já pensou nisso? No Apocalipse, Jesus diz: eu ando no meio da igreja, e eu chego a cada um e digo: eu conheço as tuas obras. E as pessoas acham que porque dá dízimo, porque dá esmola, porque faz sacrifício, isso está sendo reverente a Deus. Sem obediência, não. Sem obediência, não. Mas, meus irmãos, quando a gente analisa esse quadro terrível de desobediência, essa conclusão séria que o Senhor chegou em dizer àquele povo, que apesar dele fazer tudo pelos seus filhos não conhecem, seus filhos continuam rebeldes, que apesar dele ter castigado, essas pessoas não se convertem a ele. Ele diz no verso 12, do texto em que estamos apreciando: portanto assim farei, ó Israel. E por que isto te farei? Para que você se prepare, para você se encontrar com o seu Deus. Meus irmãos, se Deus agisse como os homens, depois de uma conclusão dessa que ele chegou, de que as pessoas, que ele faz tudo e as pessoas não se convertem, ele já tinha fulminado a humanidade. E o profeta diz que a única coisa que faz Deus não ter
já aniquilado a humanidade, é a sua misericórdia. E ele dá um espaço, ele abre um espaço, para que mesmo as pessoas em pecado, em rebeldia, volte-se para ele, se prepare para se encontrar com ele, observe a exigência dele, o plano de salvação dele, para poder chegar ao reino dos céus. E assim, meus irmãos, é que nós podemos entender a misericórdia de Deus. Só assim é que nós podemos entender que o agir de Deus não é agir igual ao homem. Pelo contrário, aqui está demonstrando misericórdia, seu perdão, a sua graça. Nós vamos voltar novamente a Isaías. Peço desculpas aos irmãos, aos amigos, aqueles também que estão nos ouvindo, mas defeito técnico nos acontece. Mas vamos, irmãos, a Isaías, novamente no capítulo 1, e nós vamos observar agora o verso 16, aonde nós encontramos, mais uma vez, a misericórdia de Deus. Verso 16, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a casa das viúvas. Deus está chamando para uma conversa, irmãos. Deus está te chamando, amigo, para uma conversa. Está te dizendo: mude de ideia, mude seu caminho, mude seu comportamento. Me conheça, me busque. Lave-se do seu caminho mau, purifique-se. E você vai me perguntar: como eu posso fazer isso? E o apóstolo João te responde: se você confessar a Deus os seus pecados e desejar que Ele faça a obra em sua vida, o sangue do seu Filho Jesus purifica de toda injustiça. Não importa o que você fez, não importa o que nós tenhamos feito, Ele te purifica de toda injustiça e te faz apto para entrar no reino dos céus, te faz apto para ser recebido na glória eterna, na morada celestial, morada do grande Rei. Meus amigos, diante dessas atitudes divinas a nosso favor, diante dessa atitude que, apesar de Deus chegar à conclusão de que as pessoas, por mais que Ele faça, as pessoas não se voltam para Ele, é demonstrando esse grande amor que a gente pode entender o que está escrito em João 3,16, que esse amor de Deus é provado, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não vá para o inferno, mas que receba a vida eterna.
Em Romanos 5, versículo 8, ele diz que esse amor de Deus é provado pelo fato de Deus abrir essa oportunidade para nós, sendo nós ainda pecadores. Misericórdia, graça, amor, que as pessoas estão rejeitando. Meus amigos, Deus coloca à disposição do homem todos os seus atributos para que a gente se aproprie dele, para que os homens possam receber de Deus esse benefício impagável, que foi a morte do seu Filho Jesus para perdoar nossos pecados. Que apesar de sermos falhos como somos, é que nós podemos entender a graça de Deus, de Ele ainda demonstrar e abrir as portas para que o homem possa ser salvo. Meus amigos, no verso 13 do texto ainda que lemos, ele chama a atenção para nós, dando o seguinte conselho, para que a gente entenda quem é Deus. Ele diz: porque Ele é quem forma os montes, é quem cria o vento, que declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Ele é Senhor, Deus dos exércitos, é seu nome. Meus amigos, meus irmãos, aqui está a bondade de Deus. Tenha na sua mente aquele quadro que Isaías viu dos anjos adorando a Deus. E assim é que nós vamos entender como nós somos pequenininhos e o quanto nós precisamos dele. É preciso, meus irmãos, que nós percebamos que nessa grandeza de Deus, o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, ele diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 31. E o profeta Joel alerta que é um dia grande e terrível, o dia do Senhor, o dia que Ele marcou para se encontrar com o povo, com os homens, com a humanidade. Chama a atenção que Ele diz que é um dia terrível. Sabe por quê? Por causa da desobediência dos homens. Meus amigos, diante desse quadro em que nós lemos, diante desse vislumbre que nós temos da glória de Deus, e diante de toda a bondade de Deus, como nós humanos devemos agir diante dele? Se ainda resta alguma dúvida para você, eu te convido a abrir novamente no livro de Isaías, agora no mesmo capítulo 1 e o verso 18. Deus te chama da seguinte forma: vinde, conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Eis mais uma oportunidade que nós temos, que você tem, de conversar com Deus seriamente, de ouvir sua palavra seriamente. E ele dizendo: venha, venha meu filho, lave-se, purifique-se, ainda que teus pecados sejam aos olhos dos homens imperdoável, eu te perdoo. Eu te deixo mais alvo que a neve. Você já pensou a pessoa rejeitar esse chamado de Deus? Essa conversa, irmãos,
que Deus quer ter e tem para conosco, é para nos dar o livramento, é para nos tirar da ira vindoura, porque essa é a vontade de Deus. Veja o que diz em 2 Pedro capítulo 3, versos 9 e 10. 2 Pedro 3, 9 e 10. Veja na sua Bíblia, é tão bom que você observe o que a palavra de Deus diz. Está escrito assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com tempestuoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Deus é longânimo, meus irmãos, e é por isso que Ele abre essa oportunidade de, mesmo nós pecando, mesmo nós estamos em desobediência, Ele te dá essa oportunidade de te livrar da ira vindoura. Veja 1 Tessalonicenses 1,10. Veja as promessas de Deus. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. É Ele que nos livra da ira vindoura, é Ele que nos livra do grande e terrível dia do Senhor. Ele abre a porta da graça para te dar essa oportunidade. Ainda no mesmo livro de Tessalonicenses, agora no capítulo 5, versos 8 e 9, mais promessas de livramento para nós. Ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançardes a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É para nos livrar desse grande e terrível dia do Senhor que Ele dá essa oportunidade de nós nos convertermos a Ele, deixar os caminhos maus e segui-lo. Porque, irmãos, se os irmãos quiserem saber, aqui não dá tempo, o que significa as taças da ira de Deus para a rebeldia do povo, só os irmãos lêem Apocalipse. Mas enquanto esse povo está aqui sofrendo, Deus está dizendo: olha, eu não destinei vocês para isso, eu não destinei vocês para a ira. Meu filho, livra vocês da ira vindoura. E enquanto esse povo está aqui sofrendo, nós vamos estar na glória com o nosso Deus. Nós vamos estar recebendo esta graça. Nós vamos estar gozando dos benefícios que o Senhor Jesus fez ao derramar seu sangue na cruz. Nós vamos estar na morada de Deus com os homens, a nova Jerusalém celestial. É a promessa do nosso Deus, meus irmãos. Mas para os rebeldes, Deus tem uma palavra única e firme, que não mudará um traço, uma linha. Voltando de novo a Isaías, no capítulo 1, versos 19 e 20. Isaías, capítulo 1, abra com calma a sua Bíblia. Isaías 1, verso agora 19 e 20. Palavra firme do nosso Deus, que não muda, que nele não há sombra de variação. O 19 diz: se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra, irás para o céu, para a morada celeste. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz.
Não é o homem que está determinando, isso está determinado por Deus. Os rebeldes receberão a justa punição pelo Filho de Deus ter descido do céu, derramado seu sangue na cruz e as pessoas se rebelarem contra ela, não obedecerem. Jesus fez referência a isso em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas todavia aqueles que se mantêm rebeldes não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu queria terminar com o que o Espírito Santo disse, deixou para nosso ensino em Hebreus capítulo 4, verso 7. Abra sua Bíblia, Hebreus 4, 7. Está escrito dessa maneira: de novo determinou certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes declarado: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esta é minha oração a Deus por você, meu amigo. Essa é minha oração a Deus por nós, para que em nenhum momento nós sejamos rebeldes, para que nós possamos ter este livre acesso de poder sentar e conversar com o nosso Pai, de ouvir seus conselhos e atendê-los. E você que não é crente ainda, de ouvir a voz de Deus e não endurecer seu coração, mas receber Jesus como Salvador de suas vidas. Que nosso Deus continue a nos abençoar e nos esclarecermos. Amém. Estamos chegando ao término do nosso culto nessa noite. Nossa gratidão ao nosso Deus e a todos quantos estiveram conosco nessa noite. Que Deus continue abençoando a cada um. Vamos cantar o hino de número 400. Enquanto o irmão Guilherme se aproxima, vou trazer a agenda de trabalhos da semana e alguns avisos. Segunda-feira, às 19 horas, culto de oração promovido pela União Auxiliadora Feminina e o trabalho dos jovens. Na terça-feira, 19 horas e 30 minutos, estudo bíblico promovido pela União Auxiliadora Feminina, aqui no templo da igreja. Às 19 horas, a União de Homens estará indo a Panelas, para a casa do sogro do irmão Arnaldo. Então, 19 horas, os irmãos da União de Homens aqui na frente do templo. Na quarta-feira, antes, porém, no sábado, iria ter um encontro das mulheres. Estava marcado para acontecer no sábado na congregação em Vila de Santana. Foi desmarcado e posteriormente as irmãs estarão remarcando esse encontro. Na quarta-feira, 19 horas, culto de doutrina. Quinta-feira, trabalho na congregação de Vila de Santana. O pastor Roberto estará indo até a nossa congregação. Na sexta-feira, 19 horas, culto de oração. No sábado, 19h30, ensaio para o coral. No domingo, às 7 horas, programa Reflexões Espirituais, transmitido na Rádio Agreste FM. 9 horas, os momentos de oração, aqui na igreja. 9h30, Escola Bíblica Dominical. 18 horas, trabalho dos jovens e dos adolescentes. E às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos também registrar a ausência do pastor Roberto. Ele foi convidado para estar pregando na Igreja Evangélica Congregacional Viana e Moura, em Belo Jardim. Também, excepcionalmente hoje, não teremos os nossos momentos aqui de confraternização, o chá e o café, tendo em vista que a nossa cozinha está passando por reformas. E desejar para todos uma boa semana, claro que de lutas e desafios, mas que Deus possa estar
nos recompensando com as suas bênçãos. Vamos ficar em pé e cantar o hino de número 400. O irmão Guilherme está pedindo para que os adolescentes fiquem um pouquinho logo após o culto. 400 do nosso Salmos e Hinos. Nas trevas caminhando de pecado e perdição, lá dos céus vi rebrilhando clara luz de salvação. Deus buscou-me, resgatou-me, em Jesus me fez andar a seu lado bem cheio.